Olá! Você está preparado para, junto comigo, aprender um pouco mais sobre os últimos acontecimentos da história da Terra e sobre a volta de Jesus? Então, fique ligado, porque este é o programa Eventos Finais. Capítulo 8. As cidades. Os primeiros construtores de cidades. Recebendo a maldição de Deus, Caim se retirou da casa de seu pai. Escolheu a princípio para si a ocupação de cultivador do solo e então fundou uma cidade, chamando-a pelo nome de seu filho mais velho. Saíra da presença do Senhor, rejeitara a promessa do Éden restaurado, a fim de buscar suas posses e gozos na terra sob a maldição do pecado, ficando assim à frente daquela grande classe de homens que adoram o Deus deste mundo. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara. Aumentando o seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar de si as restrições de sua lei, sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus, e depois de algum tempo resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Em seguida, viajaram para a planície de Sinar, nas margens do rio Eufrates. Ali resolveram edificar uma cidade e nela uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. As cidades são viveiros de vícios. A sucessão de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar nas cidades para os filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, são desapontados, mas demasiado tarde se arrependem de seu terrível erro. As cidades de nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os muitos feriados animam a ociosidade. Os divertimentos, o teatro, corridas de cavalos, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes, orgias, tudo isso estimulam ao extremo as paixões. A juventude é arrastada pela corrente popular. Foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, violência e crime e que estas coisas aumentarão até o fim da história da Terra. Em todo o mundo, as cidades se estão tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Juízos que sobrevêm em cidades. E os suntuosos palácios erigidos à custa de enormes despesas certamente se transformarão em montões de ruínas. Quando é retirada a mão de Deus que restringe, o destruidor começa a sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. O fim está perto e cada cidade será transtornada de todos os modos. Haverá confusão em todas as cidades. Tudo que puder ser abalado há de ser abalado. E não sabemos o que virá em seguida. Os juízos serão de acordo com a iniquidade das pessoas e à luz da verdade que elas tiveram. Ah, quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia da impendente destruição de milhares de cidades, agora quase dominadas pela idolatria. Está próximo o tempo em que grandes cidades serão destruídas e todos devem ser advertidos destes juízos vindouros. Edifícios à prova de catástrofes se transformarão em cinzas. Vi as mais dispendiosas estruturas de edifícios erigidos e que se acreditava serem à prova de fogo. E assim como Sodoma pereceu nas chamas da vingança de Deus, essas suntuosas construções também se transformarão em cinzas. Os lisonjeiros monumentos da grandeza de homens serão reduzidos a pó, mesmo antes que sobrevenha ao mundo a última grande destruição. Deus está retirando o seu espírito das ímpias cidades, as quais se tornaram como as cidades do mundo antediluviano e como Sodoma e Gomorra. Suntuosas mansões, maravilhas da habilidade arquitetônica serão destruídas num momento para o outro, quando o Senhor notar que os proprietários excederam os limites do perdão. A destruição pelas chamas de majestosos edifícios que se presumia serem à prova de fogo é uma ilustração de como em pouco tempo a arquitetura da terra jazerá em ruínas.
Os homens continuarão a erigir edifícios dispendiosos que custem milhões de dólares. Será dada especial atenção à sua beleza arquitetônica e à firmeza e solidez com que são construídos. Mas o Senhor me informou que, não obstante a extraordinária firmeza e o dispendioso aparato, esses edifícios terão o mesmo fim que o Templo de Jerusalém. Outras cidades iníquas. Ao nos aproximarmos do fim da história terrestre, as cenas de calamidade de São Francisco hão de repetir-se em outros lugares. Estas coisas me infundem um ar muito solene, pois sei que o dia do juízo está precisamente diante de nós. Os juízos que já ocorreram constituem uma advertência, mas não o fim da punição que sobrevirá às cidades iníquas. Estas cenas logo serão presenciadas assim como foram claramente descritas. Apresento estas maravilhosas declarações das Escrituras para a consideração de todos. As profecias relatadas no Antigo Testamento são a palavra do Senhor para os últimos dias e cumprir-se-ão com tanta clareza como vimos a desolação de São Francisco. Tenho ordem de declarar a mensagem, dizendo que as cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. Todas as advertências de Cristo acerca dos eventos que ocorrerão perto do fim da história terrestre estão agora se cumprindo em nossas grandes cidades. Deus está permitindo que estas coisas sejam trazidas à luz para que as possa ler até quem passa correndo. O pernicioso suborno, a malversação de recursos, as transações fraudulentas entre os homens que têm autoridade para soltar os culpados e condenar os inocentes, toda essa iniquidade está enchendo outras grandes cidades da terra e tornando o mundo como ele era nos dias que precederam o dilúvio. Os sindicatos nas cidades. Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão, na luta e discórdia entre o capital e o trabalho, bem como na hipocrisia que penetrou nas igrejas. A concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a ostentação do egoísmo, o abuso do poder, a crueldade e a força empregados para fazer com que os homens se liguem às confederações e uniões, atando-se a si mesmos em molhos para a queima dos grandes fogos dos últimos dias. Tudo isso é operação de instrumentos satânicos. Os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos, em confederações. Não devemos ter nada que ver com essas organizações. Deus é o nosso soberano, o nosso governador, e Ele nos convida a sair e separar-nos do mundo. Retirai-vos deles, povo meu. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Se recusarmos fazer isso, se continuarmos a nos vincular ao mundo e a encarar toda a questão de um ponto de vista mundano, tornar-nos-emos como o mundo. Quando métodos e ideias mundanos governam nossas transações, não podemos colocar-nos sobre a elevada e santa plataforma da verdade eterna. Os sindicatos, fonte de perturbação para os adventistas. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal qual nunca houve desde o princípio do mundo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócio. Formar-se-ão sindicatos e os que a eles se recusarem unir serão homens marcados. Por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante o seu trabalho nas cidades. Minha advertência é: conservai-vos fora das cidades. Não edifiqueis hospitais nas cidades. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Nas cidades, muitos anseiam por luz e verdade. As cidades das nações serão tratadas rigorosamente. Contudo, não serão castigadas com a extrema indignação de Deus, porque algumas almas ainda se despregarão dos enganos do inimigo, arrepender-se-ão e se converterão. As trevas espirituais que cobrem o mundo inteiro estão se intensificando nos apinhados centros populacionais.
É nas cidades das nações que os obreiros evangélicos encontram a maior impenitência e a maior necessidade. E nessas mesmas cidades, os ganhadores de almas deparam com algumas das maiores oportunidades. Em meio às multidões que não pensam em Deus e no céu, encontram-se muitos que almejam luz e pureza de coração. Até mesmo entre os descuidados e indiferentes, a atenção de não poucas pessoas pode ser atraída por uma revelação do amor de Deus pela alma humana. É preciso haver diligente esforço nas cidades. Como preparação para a vinda do nosso Senhor, devemos realizar um amplo trabalho nas grandes cidades. Temos um solene testemunho a ser dado nesses grandes centros. A mensagem do terceiro anjo deve agora ser proclamada não só em países distantes, mas também em negligenciados lugares por perto, em que há multidões não advertidas e salvas. Nas cidades, em toda parte, requerem diligente e sincero trabalho da parte dos servos de Deus. Nem todos podem deixar as cidades por enquanto. Sempre que possível, é dever dos pais estabelecer lares no campo para os filhos. Conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair das cidades. Durante anos, temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, e especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades, conforme diante deles se abra o caminho para fazê-lo. Muitos terão de trabalhar com empenho para ajudar a abrir o caminho. Mas até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. Cidades e vilas se acham embebidas no pecado e na corrupção moral. Todavia, existem lós em toda a Sodoma. Alguns justos na cidade depois de aprovado o decreto de morte. No tempo de angústia, fugimos todos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas casas dos santos com espada. Ao deixarem os santos as cidades e vilas, eram perseguidos pelos ímpios que os procuravam matar. Mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus quebravam-se e caíam tão impotentes como a palha. Anjos de Deus escudavam os santos. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos de Deus poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se anteciparão ao decreto e antes do tempo especificado se esforçarão para tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de todo aquele que é fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das casas e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob forma de guerreiros. Caro amigo, estamos caminhando para um tempo em que o mundo como o conhecemos será abalado. As grandes cidades, símbolos de segurança, progresso e estabilidade, se tornarão cenários de caos, dor e destruição. As calamidades se multiplicarão, desastres, colapsos, medo generalizado, aquilo em que as pessoas confiam hoje, estruturas, sistemas, riquezas, não será capaz de proteger ninguém. O que hoje parece sólido, amanhã pode ruir em questão de momentos. Mas, no meio desse cenário assustador, existe uma promessa poderosa. Deus não abandona seu povo. Enquanto o mundo entra em colapso, há um povo que permanece firme. Não porque são mais fortes, mas porque estão escondidos em Deus. Quando faltar pão para muitos, Deus vai sustentar os seus. Quando o medo dominar multidões, Deus dará paz aos seus. Quando o caos tomar conta das cidades, Deus será refúgio seguro para aqueles que confiam nele. Mas esse livramento não será para quem decide em cima da hora. É para quem já escolheu viver com Deus antes da crise. É para quem construiu uma fé real, profunda e diária. Para quem aprendeu a depender de Deus quando tudo estava bem. Porque quando tudo estiver mal, não haverá tempo para aprender. Porque a crise não cria caráter, ela revela o caráter. Se tudo desmoronar ao seu redor, a sua fé permanecerá de pé.
Você está preparado não apenas para ver esses eventos, mas para permanecer fiel no meio deles? Talvez sua vida ainda esteja muito conectada com aquilo que é passageiro. Talvez sua confiança ainda esteja nas cidades, nas coisas deste mundo. Mas Deus está chamando você para algo mais alto, uma fé inabalável, uma vida que não depende de circunstâncias, uma confiança que não quebra com notícias ruins, um relacionamento com Deus que sustenta você em qualquer cenário. Onde está a sua segurança? Nas estruturas humanas? No conforto momentâneo? Ou em Deus? Fortaleça sua fé enquanto ainda há tempo. E quando o mundo entrar em colapso, você não será dominado pelo medo. Você será sustentado pela promessa. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Eventos Finais.